Boa noite, turma. Vamos aqui agora corrigir algumas questões de razões trigonométricas. Então, a questão número 4 diz o seguinte: na figura a seguir, as duas circunferências são tangentes entre si, e ambas tangenciam os lados do ângulo AOB. AOB aqui, ó. Calcule seno de alfa, sendo em função do raio maior e o raio menor. Rzão, Rzinho. Então, primeira coisa, esse ângulo aqui, ele mede 2 alfa, mas como as circunferências elas estão tangenciando aqui, existe uma propriedade que fala o seguinte: os centros das circunferências são equidistantes. Então, se os centros das circunferências são equidistantes dessas retas tangentes, então os centros, eles pertencem à bissetriz do ângulo, A ou B. Então, nesse caso aqui, eu já coloquei uma imagem para que a gente possa desenvolver. Então, primeiro, eu tenho, então, que essa reta é a bissetriz. Então, portanto, aqui eu vou ter o ângulo alfa e o ângulo alfa. Tomando aqui um raio perpendicular ao lado OB da circunferência maior e também um raio perpendicular ao lado OB da circunferência menor, e tomando aqui uma paralela ao lado OB, nós formamos esse triângulo retângulo aqui, ó, que eu ampliei aqui, tá? Nesse triângulo retângulo, o que nós temos aqui? Que essa medida aqui, ó, é o raio maior. Só que eu estou retirando dela esse pedacinho aqui, ó, e esse pedacinho é o raio menor. Então, esse cateto oposto aqui ao ângulo alfa vai ser o raio maior menos o raio pequenininho. Então, Rzão menos Rzinho. Já a hipotenusa desse triângulo, ela é formada pelo Rzão mais o Rzinho. Então, tá aqui, ó, Rzão mais Rzinho. E aqui eu tenho o cateto oposto. Então, agora, a gente vai usar uma razão. Então, vamos considerar aqui, na letra A, o seno do ângulo alfa. Ele vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, perdão. Então, eu escrevi o seno em função dos raios. Na letra B, ele me deu a medida do raio menor e falou que o seno vale 1/6. Então, substituindo aqui na letra A, eu tenho que 1/6 é igual a Rzão menos 5 sobre Rzão mais 5. Aí, multiplicando cruzado aqui, nós temos que Rzão mais 5 é igual a 6 vezes Rzão menos 5. Aplicando a distributiva, Rzão mais 5 é igual a 6R menos 30. Resolvendo essa equação, 5R igual a 35, então R vai dar 7. Ok? Então, resolvida aqui a questão 4. Questão número 5, ela vai se tratar de uma ponte, né, que se abre, então nesse momento ela está erguida, e ele me deu alguns valores com relação às medidas dessa projeção aqui, dessa perspectiva. Primeiro, ele falou que esse ângulo alfa, ele mede 30 graus.
Nós temos que pensar que isso daqui, ó, formaria uma circunferência, se girasse. Então, portanto, essa medida aqui é igual a essa medida aqui, ó, aqui. Porque nós temos os raios, né, de um setor circular. Então, ótimo. Então, beleza. Ele falou que o comprimento DC, tudo isso, mede 80. Então, se eu descer o A aqui e o B aqui, vai dar metade. Então, essa metade vale 40. Mas eu tenho esse vãozinho aqui, ó. É aqui embaixo, né? O que que eu tenho DE. Mas aqui, se eu projetar o A vai estar aqui na metade. Então, se essa medida aqui vale 40, então aqui também vale 40 e aqui também vale 40. Mas eu não sei, quando ela levanta, qual o comprimento desse vão aqui entre A e B, tá? Então, beleza. Então, prosseguindo aqui, nós temos, então, qual o comprimento desse vão. Então, como eu não sei o valor dessa medida, mas eu sei que tudo aqui mede 80, então eu vou falar que essa medida aqui, ó, até o ponto E, ela mede x, que essa medida aqui até o ponto F, ela também mede x. Então, eu não sei que medida que é essa. Mas somando x mais esse comprimento, mais esse vai dar 80. Então, esse comprimento B é o comprimento AB. Então, como é que eu vou achar a medida AB? Essa medida AB, então, vai ser o total menos essas duas partes que eu conheço. Então, menos x, menos x. Então, AB é igual a 80 menos 2x. Tá. Agora, eu vou usar aqui a relação da razão trigonométrica aqui do cosseno. Então, eu tenho aqui que o cosseno de 30, ele vai ser o cateto adjacente, que é x, sobre hipotenusa, que vai dar 40. Aí vai dar raiz de 3 sobre 3, que é o cosseno de 2, perdão, que é o cosseno de 30, é igual a x sobre 40. Aí, multiplicando cruzado, o x vai dar 40 raiz de 3 sobre 2, que é igual a 20 raiz de 3. Então, portanto, o comprimento AB, ele vai ser 80 menos 2 vezes x. AB, essa distância, vai ser 80 menos 2 vezes 20 raiz de 3. Então, AB vai ser igual a 80 menos 40 raiz de 3, que é uma resposta. Agora, se eu quiser fatorar, colocando em evidência, eu posso falar que AB é igual a 40, que multiplica 2 menos raiz de 3. E essas medidas estão em metros. Então, concluímos aqui a questão número 5. Questão número 10. Vamos lá. Ela fala o seguinte: uma empresa possui uma torre em sua fachada frontal, que é sempre decorada na época do Natal. Para decorar essa torre, os decoradores utilizam cabos de mesmo tamanho, nos quais colocam lâmpadas. Analise atentamente o esquema simplificado a seguir, contendo dados sobre a colocação de um desses cabos. Aí ele fala: devido o cabo suspenso, devido ao próprio peso, tem uma curvatura, então o cabo ele não vai ficar aqui reto. Ele vai ter uma curvatura por causa do peso, então ele vai acrescentar a esse comprimento AB reto aqui, ó, tá? Corretinho, né, pessoal? Ele vai acrescentar a esse comprimento AB, tá?
Eita, eu esqueci onde que faz a reta, então vou deixar aqui. Ficou melhor agora. Esse cabo ele vai ser um pouquinho maior, 5% maior do que o AB. Então, aqui, o cabo, ele é o valor de AB acrescido de 5% de AB. Então, eu preciso calcular o comprimento AB na letra A primeiro. Então, na letra A, eu vou lá usar a razão cosseno. Então, cosseno de 30, ele é igual ao cateto adjacente, que vale 15, segundo as informações aqui, sobre a hipotenusa, que é o comprimento AB. Aí, o cosseno de 30, ele vale meio, que é igual a 15 sobre AB. Aí, multiplicando cruzado, nós vamos achar que AB vale 30, é um segmento reto, né? Agora, a curvatura do cabo vai ser 30 mais 5% de 30, que vai dar 31,5 metros. Tá. Aí, a gente vai agora para a letra B. Falou, se duas lâmpadas consecutivas em um mesmo cabo distam pelo menos 50 centímetros entre si, calcula o número máximo de lâmpadas. Então, o que eu tenho que pensar aqui? Se eu conseguir desenhar aqui, peraí. O que nós temos que pensar? Que para eu ter um comprimento entre elas, eu tenho que pegar a primeira lâmpada e colocar a segunda para me gerar os 50 centímetros ou meio metro, né? Aí eu coloco mais uma lâmpada, mais meio metro. Então, entre dois espaços de meio metro, eu vou ter três lâmpadas, porque eu preciso andar primeiro para ter essa distância. Então, logo, a primeira aqui, eu tenho que pensar que tem a primeira para começar. Então, na hora que eu divido aqui, vai me dar dois espaços, mas tem a primeira ainda. Então, dois espaços de 50 centímetros me geram três lâmpadas, não duas lâmpadas. Então, acho que esse que era o problema. Vou pegar aqui, então, os 31,5 e vou dividir por meio. Vamos gerar 63 daqui para frente. Mais a primeira, então 64 lâmpadas. Então, terminamos aqui a correção dessa questão. Questão número 12. Fala o seguinte: dois pescadores, P1 e P2, estão na beira do rio, de margens paralelas, e conseguem ver um bote B em outra margem. Sabendo que a distância entre pescadores é 63, então essa distância aqui é 63. E os ângulos medem alfa e beta, e sabendo que a tangente é 2 de alfa e de beta é 4, calcule a distância entre as margens. Então, se eu pegar aqui a distância perpendicular, ela vai dividir aqui o triângulo, formando dois triângulos retângulos. Aí nós temos o seguinte, que se tudo mede 63, então eu vou falar aqui, ó, que essa parte aqui, então, supostamente mede x, logo, essa parte aqui vai medir 63 menos x. E vou aplicar aqui na fórmula tangente. Então, a tangente do ângulo alfa é igual a cateto oposto, que vai ser minha altura, sobre cateto adjacente. E ela vale 2. Então, 2 é igual a h sobre 63 menos x. Então, h vai ser igual a 2 vezes 63 menos x. No segundo triângulozinho aqui, então, para o primeiro triângulo. No segundo triângulo, a tangente de beta vai ser também cateto oposto a beta, que é a altura,
dividido por x. Se beta, tangente de beta vale 4, então 4 é igual a h sobre x, portanto, a altura é igual a 4x. Mas é a mesma altura. Então, eu tenho que essas duas relações são iguais. Então, 2 vezes 63 menos x é igual a 4x. Então, calculando aqui, 126 menos 2x é igual a 4x. Então, tem que 126 é igual a 6x, portanto, o x vai ser igual a 126 dividido por 6. Então, a altura mede 21 metros. Essa é a altura. A distância entre as margens, ok? E agora, a gente vai finalizar aqui na última questão. Questão número 13. Será que ela não vai aparecer, não, pessoal? Vou guardar um pouquinho. Se ela não aparecer, eu vou ter que parar aqui e gravar essa questão depois. Bem, só um delay aqui do noite, tá bom? Então, questão 13. Um túnel conectando a Inglaterra à França tem sido o cálice sagrado da engenharia desde o século XXI, século XIX, perdão. A 50 quilômetros ponta a ponta, com 39 quilômetros passando a 40 metros abaixo do leito do ar. Canal inglês, o túnel do Canal da Mancha é o maior metrô marítimo do mundo. Aí ele vai falar aqui que tem 9 bilhões de libras, né? E a ponte é suficiente para pagar a ponte Golden Gate. O túnel conta com 3 passagens individuais. Dois túneis seções são circunferências, nas quais podem ser inscritos triângulos equiláteros de lado e circunferências nas quais são inscritos quadrados de lado. Então, eu fiz esse desenho aqui, ó, as inscrições. Aí ele disse que no triângulo equilátero aqui, as medidas de cada lado são 3,8 raiz de 3. Então, se eu tomar aqui essa medida aqui, para me achar pelo menos o raio, então essa medida aqui vai ser a metade. Só que aqui nós perdemos, né? Então, o lado do triângulo equilátero mede 3,8 raiz de 3. E essa medida desse triângulozinho formando aqui embaixo, que é o centro da circunferência, porque o triângulo está inscrito, mede 3,8 raiz de 3 sobre 2. Aí, o triângulo é equilátero, então mede 60. Agora, nós temos, então, que o raio dele inscrito vai ser a bissetriz. Então, esse ângulo mede 30. Então, agora eu consigo determinar esse raio para me calcular o diâmetro, vou usando o cosseno. Então, calculando aqui, o cosseno de 30 vai ser igual a 3,8 raiz de 3 sobre 2. Mas qual que é a metade de 3,8? A 1,9. Então, vai ser 1,9 raiz de 3 dividido pelo raio. Aí, o cosseno aqui de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho que raiz de 3 sobre 2 é igual a 1,9 raiz de 3 sobre R. Então, portanto, aqui eu já posso cancelar. Se eu passar a raiz de 3 dividindo, multiplicando esses dois, o raio vai ser igual a 3,8. Aí, o meu diâmetro, para o primeiro caso, vai ser o dobro. Então, vai dar 7,6 metros. Da mesma forma, eu tenho que o lado do quadrado aqui, ele mede 2,5 raiz de 2. Tomando aqui a metade, que é a altura, porque ele está inscrito, e também
Cada ângulo mede 90, então a bissetriz vai dar aqui ângulo de 45. Aí eu quero calcular o raio. A metade vai ser 2,5 raiz de 2 sobre 2. Eu calculo de novo o cosseno. Então, o cosseno de 45 graus vai ser igual a 2,5 raiz de 2 sobre 2 dividido pelo raio. Aí eu tenho que o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 vai ser igual a 2,5 raiz de 2 sobre 2, divisão de fração, vezes 1 sobre R. Nós vamos cancelar esse com esse, né? Então, eu vou ter que 1 sobre 2 é igual a 2,5 sobre 2R. Portanto, o R também vai ser 2,5. Aí eu tenho que o diâmetro, então, para a segunda situação, é o dobro. Então, vai dar 5 metros. Então, é isso, pessoal, que vocês me pediram, tá? Depois a gente vai ajustando o restante.